Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Pedro, discípulo de Jesus, chegou para Jesus e perguntou, Falou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque Jesus, ele pregava sobre o perdão. Jesus pregou que no Sermão da Montanha, que quem não perdoar também não vai alcançar perdão. É um critério de salvação. Você perdoar é um critério de salvação, é necessário perdoar. E os discípulos, Jesus era muito perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, por todo tipo de religioso que tinha naquela época, todo tipo de política que tinha naquela época perseguia Jesus e seus discípulos. Então é difícil você estar fazendo uma coisa boa e mesmo assim você ser atacado, E isso, nós somos humanos, a gente sente dor, a gente sente aflição. Jesus sentiu isso, Jesus sentiu dor, sentiu aflição. Isso é da humanidade mesmo. E aí Pedro vai chegar para Jesus e vai perguntar para ele. E Jesus vai dizer: não, Pedro, não é 7 vezes num dia, não. É 70 vezes 7. 70 vezes 7 num dia. Então, a gente para olhar e fica pensando, o quanto é difícil liberar o perdão. O quanto é difícil. E Jesus, para poder ilustrar isso para Pedro, ele vai contar uma parábola para Pedro. Essa parábola está logo embaixo do texto que a gente leu. Jesus vai contar para ele que é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E aí ele trouxe um dos servos dele e foi cobrar a dívida daquele servo. E aí aquele servo falou que não tinha como pagar. E aí o Senhor vai dizer assim: não, então eu vou vender você, sua esposa e seus filhos para saldar a dívida. Porque era comum naquela época pessoas que não tinham condições de pagar um empréstimo, um financiamento, porque lá confiava-se muito na palavra da pessoa, A pessoa chegava e disse: eu quero comprar essa casa. Eles falavam assim: tá, eu quero tanto nela. E aí eu posso pagar parcelado, ou você me dá aí 6 meses para pagar. Confiavam muito nas palavras da pessoa. E aí, quando dava a data do pagamento, eles iam cobrar. E aí, esse rei foi cobrar essa dívida do seu servo. Não sei se foi um empréstimo, não sei se foi um financiamento que ele fez naquela época, o que foi que foi feito. Mas fala que ele devia dinheiro para o rei e o rei cobrou ele. E aí ele disse que não tinha como pagar a dívida. E aí o rei falou: eu vou vender você, sua esposa e seus filhos para quitar a dívida. Porque lá em Provérbios também vai dizer que quem toma emprestado, quem pega emprestado, se torna servo de quem empresta. E naquela época, na época de Jesus, isso era levado ao pé da letra. Literalmente, quem pegava emprestado se tornava servo literalmente. Hoje em dia, quando a gente usa um cartão de crédito e não paga o cartão, e nosso nome vai para o SPC e fica lá até a dívida ser saldada, e você só fica com o nome sujo na praça e não consegue comprar mais nada. Seu nome fica sujo nos bancos, você não consegue comprar mais nada financiado, nem usar cartão de crédito. Mas naquela época não, a pessoa ela se tornava um escravo mesmo. E aí ele vai implorar, vai dizer pro rei assim: não, rei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Não me vende não vende minha família não. Porque imagina, se vende ele para uma pessoa, aí vende a esposa dele para outra, os filhos para outra pessoa, e aí essa família vai ser espalhada, vai ser separada, Então ele começou a clamar, começou a pedir misericórdia: por favor, não faz isso não, por favor, tem misericórdia. E aí esse rei vai ver a maneira que ele vai estar falando ali e vai se compadecer desse homem, vai dizer assim: não, tudo bem, eu vou perdoar sua dívida então. Sua dívida vai ser perdoada. E aí, esse mesmo servo que teve a dívida perdoada, saindo porém aquele servo, encontrou
um dos seus servos, ou seja, o servo do rei. Ele encontrou o servo dele que também devia dinheiro dele a ele. E a Bíblia vai dizer que eram 100 denários. Para você ter ideia, um denário ele era equivalente a um dia de serviço da pessoa. Um denário era o equivalente a um dia de serviço. A pessoa ela trabalhava um dia inteiro para poder ganhar um denário. E esse servo devia 100 denários. Então, para ele pagar a dívida, seriam 100 dias de serviço. E ele teria que fazer passar fome, ou trabalhar dobrado, trabalhar dia e noite. Ele tinha que dar um jeito de pagar essa dívida. E aí ele foi dizer, eu não tenho 100 denários para te pagar, eu não tenho como. E a Bíblia vai dizer que esse cobrador, ele enforcou esse servo. Ele sufocou ele e falou bem assim, ou você me paga, ou então eu vou te jogar na prisão. E você vai ficar lá apodrecendo até o dia que você me pagar. Então assim, seria muito difícil para a família dele pagar. Por quê? Porque o provedor da família era o marido. Hoje em dia as esposas trabalham para ajudar seus maridos, mas naquela época o serviço que tinha talvez era de lavadeira, mas mesmo assim a mulher tinha muitas tarefas dentro de casa e não trabalhava fora. Quem trabalhava era o homem. E aí o homem trazia o sustento. Então se ele fosse preso, a família dele iria passar fome. Eles iam passar fome. Tanto é que as viúvas elas eram sustentadas pela igreja da época. O templo sustentava as viúvas, os órfãos, até os órfãos chegar numa idade de poder trabalhar, de conseguir se sustentar, eles eram sustentados pela igreja daquela época. Então, este homem, ele não teve compaixão do seu servo. Ele falou, eu vou te jogar na prisão. Vou te jogar na prisão. Talvez aquele servo já poderia ser um idoso, não tinha condição de trabalhar para pagar. E aí, as pessoas que viam ele fazendo aquilo com aquele homem, enforcando ele, ameaçando ele, jogar na prisão, contaram pro rei. Chegou pro rei e falou assim, ó rei, aquele homem que o senhor perdoou a dívida dele, tá enforcando outro homem ali no pátio e tá ameaçando jogar ele na prisão, porque ele não quer perdoar a dívida do homem, ou não quer dar um prazo maior para ele pagar. E aí o rei ficou muito irado, porque a dívida que este homem devia ao rei era muito maior do que 100 denários. E aí ele falou assim, não, então faz com ele aquilo que ele quer fazer com este homem, joga ele na prisão. Pode jogar ele na prisão, porque a dívida dele, que eu perdoei, era muito maior. E aí que entra a moral da história da parábola que Jesus contou para Pedro. O que ele quis dizer com aquilo? Os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos erros, eles são superior à ofensa que o nosso próximo fala pra gente. O que Deus me perdoou é maior do que uma ofensa que alguém me fez. E eu vou admitir que eu tenho muita dificuldade em perdoar, porque, como eu disse, nós somos humanos, nós somos seres humanos. É muito difícil a pessoa chegar, às vezes até um parente, uma pessoa que a gente ajuda, estende a mão, tá próximo, aquela pessoa faz mal pra gente, fala mal da gente, e aí essa pessoa trata a gente com desprezo, fala mal, humilha. Então, mesmo assim, o que Deus nos perdoou é muito maior do que isso. Olha o que Jesus passou por nós. Jesus, sendo Deus, ele foi rejeitado por aqueles que ele morreu. Ele foi rejeitado. Ele veio para reinar em Israel. Só que aí não quiseram ele. Por quê? Porque ele era humilde. Ele era humilde, ele cuidava dos pobres, ele cuidava dos pecadores, ele veio pregando arrependimento. Então, os fariseus não gostavam disso, não gostavam da maneira que Jesus trabalhava. Aí pegaram Jesus, primeiro esbofetearam. Quando pegaram Jesus, foi traído por um amigo próximo, chamado Judas. E depois, quando ele estava no pátio, sendo julgado indevidamente, Pedro estava ali naquele pátio e Pedro vai trair ele, vai falar bem assim, você não é discípulo desse homem não? Aí Pedro vai falar bem assim, não sou não. Ele vai negar Jesus 3 vezes e a Bíblia vai dizer que ele ainda praguejou ainda, ou seja, eu não sou amigo desse miserável, não, ele xingou Jesus ali, ele praguejou Jesus, ele xingou Jesus. E aí, você imagina a dor que Jesus sofreu naquele momento ali, ver um amigo próximo dele
xingando ele, dizendo, não conheço esse homem não. E a Bíblia vai dizer que eles cobriam o rosto de Jesus, e eles bofeteavam Jesus, falando assim, se você é profeta, então fala quem foi que te esbofeteou. Cuspiam nele e falavam assim, fala quem foi que te cuspiu. Levaram Jesus para um julgamento que ele não merecia, e escolheram Barrabás, soltaram um ladrão no lugar dele. Preferiram soltar um ladrão, um bandido, do que soltar Jesus. E aí vão pegar Jesus, vão levar Jesus para ser açoitado, Jesus vai ser chicoteado, vão rasgar a roupa dele, vão colocar uma roupa real nele, uma roupa de rei, né? Vão pegar uma coroa de espinhos. Alguns dizem que o espinho tinha mais ou menos o tamanho de um dedo indicador, de tão grande que era o espinho. E aí, além de colocar na cabeça de Jesus, ainda pegaram um pedaço de cana, um pedaço de bambu, e ainda bateram em cima da coroa para poder os espinhos entrar no crânio de Jesus, para poder furar, para poder entrar dentro da cabeça dele. Então, se você não é rei dos judeus, aqui é sua coroa. E cuspiam nele, batiam nele, espancavam ele, chicoteavam, arrancaram literalmente o couro de Jesus ali. E aí pegaram Jesus, não só bastava pendurar ele na cruz, não, ainda pregaram ele ainda, com prego. Pregaram ele, levantaram ele, e ali ainda ficavam zombando dele, você não é rei dos judeus? Se salva, se salva, desce daí, se salva. Então, Jesus mesmo assim, mesmo na cruz, ainda pedia para Deus perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Agora, o que é uma ofensa? Alguém chegar para você, eu não gosto de você. Isso não é nada. Pelo que Jesus passou por você, isso não é nada. Isso não é nada. Nós somos duros de coração. Eu falo nós porque eu também sou. Paulo vai dizer que ele é o pior dos pecadores. Se Paulo, que servia a Cristo, que estava ali em espírito junto com Cristo, dizia que era o pior dos pecadores, quem sou eu para dizer que sou alguma coisa? Quem sou eu para dizer que eu sou alguém? Nós somos duros de coração, nós somos uma geração impiedosa, malvada, perversa. O profeta Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele só vê a glória de Deus, ele fala assim, agora eu vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito numa terra de pessoas de lábios impuros. Se o homem era profeta de Deus e tinha os lábios impuros, imagina nós. Então, a mensagem de hoje é essa mensagem, que eu falo nós porque eu também, nós devemos aprender a perdoar, nós devemos liberar o perdão. Eu não sei se alguém te ofendeu, se alguém fez alguma maldade com você, se alguém te desprezou, se alguém te tratou mal, ou se alguém te humilhou, ou te caluniou, te defraudou. Perdoa, porque maior é o perdão que Deus te dá. Nós lemos aqui o Salmo 32 que nós lemos, fala sobre perdão, que o Senhor, Ele nos perdoou, Ele nos dá o perdão. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Ou seja, Deus, Ele tomou as nossas iniquidades, tomou nosso pecado, tomou tudo aquilo que nós temos de ruim sobre Ele, para nos dar a liberdade. Então seja livre desse peso, seja livre desse sofrimento, dessa falta de perdão. Libera o perdão e deixa Deus trabalhar na sua vida. E vamos orar rapidinho, porque a hora passa rápido. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde, Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, por mais um programa, Senhor, apresentado, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar, Senhor, a perdoar, meu Deus, aqueles que nos ofendem, Senhor. Assim como o Senhor tem nos perdoado também, Senhor. Nos ajuda a perdoar, Senhor, nos ajuda a liberar o perdão, ó Pai. Meu Deus, a nossa carne é fraca, a nossa carne, meu Deus, ela é, meu Pai, como se fosse um vaso, Senhor, frágil. Mas, Senhor, nos ajuda, Pai, porque quando estamos fracos, Senhor, a sua força está em nós, meu Deus, e é o Senhor que nos torna forte. Então, meu Deus, nos ajuda a ser forte, Senhor, nos ajuda a perdoar, ó Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a ajudar, meu Pai, aqueles que pedem ajuda, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, de mãos estendidas, Senhor, pedindo ajuda, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, a sermos melhores, meu Deus, a cada dia, Senhor. Abençoa cada ouvinte que está pela rádio, abençoa cada irmão que está ao vivo pelo Facebook. Toma minha família, minha esposa, meu filho. Toma o irmão Jander, a família dele também. Meu Deus, fica conosco, Pai. Abençoa esse programa, Pai. Abençoa os mantenedores da rádio, Senhor. Abençoa, meu Pai, aqueles que mantêm essa rádio, meu Pai, ligada, meu Deus. Meu Pai, fica conosco, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.